Salve, salve, pessoal. Bom, você sabia que pequenas modificações, ajustes que você vai fazer na posição ou no movimento que você está indicando para o teu aluno fazer, podem mudar radicalmente a forma como esse exercício está sendo feito? Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Mata e vou responder essas e outras várias perguntas nesse vídeo de agora sobre a segunda parte que eu vou abordar sobre movimento. Nesse vídeo agora, eu vou dar continuidade ao que a gente já começou a falar no primeiro vídeo. Eu vou colocar aqui o link na descrição desse vídeo aqui, então clica lá se você ainda não assistiu para poder ver. E algumas coisas que eu deveria ter falado naquele vídeo eu não falei, então eu vou tentar deixar um pouco mais claro aqui para vocês, as coisas ficarem um pouco mais abertas, alguns exemplos. Só para deixar claro, esse conteúdo que eu estou falando especificamente faz parte da cinesiologia, disciplina na qual eu sou professor na faculdade. Que a gente avalia, descreve o movimento de uma forma qualitativa mesmo. E não é a biomecânica clássica, que é outra coisa que eu faço dentro do laboratório com pesquisa, só para deixar isso um pouco diferente. Mas antes de eu continuar, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de seguir, de se inscrever no canal, para que a gente consiga atingir o maior número de profissionais ou de curiosos mesmo sobre atividade física, movimento físico, para poder daí sim atingir mais gente e tudo melhorar e as coisas andarem em forma de onda. É, E para isso eu vou abordar alguns conceitos cinesiológicos e biomecânica aqui no canal. Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Uma coisa que eu não cheguei a falar para você, na verdade, eu falei rapidamente no vídeo anterior, nessa primeira parte sobre o movimento, é que a gente tem diversas estratégias e formas da gente fazer uma avaliação, por exemplo, cinemática, né? Essa cinemática que eu já tinha abordado anteriormente, ela pode ser realizada tanto em duas como em três dimensões. O que é duas dimensões, Thiago? Duas dimensões é o plano que a gente está vendo, que você está me vendo aqui em duas dimensões. Você não tem a terceira dimensão, que é a profundidade, né? O 3D. Isso tem implicações, tá, diretamente, mas assim, em termos bem práticos, a gente consegue fazer uma avaliação em duas dimensões, com uma câmera qualquer, com um celular, hoje em dia a gente consegue fazer. Colocou o cara exatamente onde ele está movimentando, no plano de movimento, depois eu abordo esse tema em algum outro vídeo, e você consegue avaliar lá a posição inicial, a posição final da coxa, da perna, e a interseção entre esses dois segmentos, você vai ter um ângulo, e isso no tempo você consegue fazer isso. Existem softwares gratuitos que fazem isso, tá? De graça, pelo celular ou pelo computador, você pode fazer, pode usar. E aí sim você consegue fazer a aplicação desses conceitos todos na prática. Você pode fazer uma avaliação cinemática dos seus alunos. Eu, quando fui personal, eu fazia avaliação dos meus alunos presencialmente. E eu conseguia mostrar para eles onde eles estavam errando a partir desses vídeos. Mas em termos científicos mesmo, essa avaliação em duas dimensões, ela talvez não seja mais adequada, tá? Em três dimensões seria ideal. Mas como é que eu faço essa avaliação em três dimensões? A gente tem duas formas. A primeira delas, a mais conhecida, que a gente chama de cinemetria, avalia cinemática, e cinemetria é composta por algumas câmeras, no mínimo duas câmeras, para avaliar em diferentes posições o próprio corpo humano. Em geral, existem sistemas que têm até 8 câmeras, 12, 16 câmeras, fica numa sala fechada, e a partir dessas câmeras filmando, você consegue, depois, computacionalmente, extrair dados cinemáticos desse movimento. Pode ser qualquer movimento, pode ser uma pedalada, pode ser uma corrida, um salto, um gesto de skate, qualquer um. Tudo isso pautado na biomecânica do movimento. Mas também, por exemplo, se vocês acompanham jogos de videogame, de futebol, de basquete, a outra forma de avaliar a cinemetria, não a cinemetria cinemática, é através de sensores inerciais. O que o cara faz? Ele coloca uma roupa onde a gente coloca sensores nos segmentos, no braço, antebraço, e esses sensores inerciais vão ser, a posição relativa entre eles vai ser lida num ambiente,
por um sistema computacional, ele vai recriar o bonequinho, que é o bonequinho do videogame. O jogador de futebol, o jogador de basquete, está arremessando, enterrando a bola. E eles fazem isso com os próprios atletas para ter as características dos próprios atletas nos jogos. É por isso que você tem um jogador com uma qualidade e um gesto motor diferente de outro num joguinho como esse, tá bom? Outra coisa que eu deixei de falar no primeiro vídeo foi sobre um conceito que a gente lida muito em cinesiologia, que eu vou começar a usar daqui para frente nos vídeos. Você já deve ter ouvido, para quem já é da área, a gente chama de termos direcionais, né? Anterior, posterior, parte da frente, parte de trás do corpo, superior, inferior, parte de cima, parte de baixo, lateral, medial, tem movimentos no corpo, a gente chama de rotação medial, rotação lateral, né? Proximal e distal mais próximo do centro, proximal e distal mais distante do centro do corpo, né? E por aí vai. Tem alguns outros termos direcionais que eu não estou lembrando agora, mas depois a gente vai abordando. Então, lembra que a gente vai ter sempre termos direcionais quando eu for falar algum termo nesse sentido. E se tiver alguma dúvida, escreve aqui no comentário que eu vou ler e vou responder vocês, tá bom? Bom, vamos dar exemplo especificamente dessa forma de você entender o movimento e aplicar na prática. Um exemplo muito interessante disso na biomecânica qualitativa, é o salto em altura, né? No salto em altura, você vai ter a posição da barra que o cara vai ter que saltar, da vara que o cara vai ter que saltar, tá bom? Então ele vai ter que passar por cima, né? Então você tem uma altura, você tem uma posição da barra, 2,20 m, 2,30 m, não sei. E você repare como os caras correm, os atletas, de uma forma. Eles acabaram de correr acertando ou errando, a primeira coisa que ele faz é ir lá no seu técnico que está na arquibancada. Indo no técnico que está na arquibancada, ele vai usar a biomecânica qualitativa para mudar a posição da saída, por exemplo, ou mudar o ângulo da corrida, a curva da corrida, o deslocamento da corrida, ou mudar a forma de você, por exemplo, movimentar uma parte do seu corpo, a parte distal do teu corpo de uma outra forma. Levanta mais a ponta do pé, ou flexiona mais o quadril, falando especificamente de movimentos do corpo humano, para ele poder passar por cima da, da vara e ganhar a prova, por exemplo. Tá? Mas esses detalhes assim de atletas, a gente pouco vê na prática, né? Ah, vamos para o que o personal trainer usa, por exemplo. Vamos dar o exemplo do agachamento. Já comecei a falar isso no vídeo anterior, mas vou dar continuidade agora. Bom, o agachamento ele é um movimento multiarticular, né? Agora, por exemplo, na biomecânica qualitativa, eu posso pedir para o meu aluno afastar o pé ou aproximar o pé, né? Só daí eu mudei o exercício. Já te mudei pelo menos o nome dele. De mudar a posição, tá vendo? Entender do movimento, eu mudo o nome do exercício. Agora, se eu entender o movimento antes do próprio nome do exercício, entender, se eu mudo, entendo do movimento, do nome do exercício, antes de entender do movimento, eu vou estar apenas replicando alguma coisa. Então, por exemplo, se eu afasto os pés e rodo externamente o quadril e a ponta do pé vai para fora, eu vou ter um agachamento que a gente chama de agachamento sumô. Se eu coloco os pés mais próximos um dos outros, eu vou ter o agachamento que a gente chama de tradicional. Mudei o nome. O que implica nisso? Né? Provavelmente você vai ter variações angulares distintas do quadril e do joelho no agachamento, quando eu estou fazendo esses dois tipos. Outra, o deslocamento da barra também talvez seja diferente. Então, a gente tem aplicações, eu posso, obviamente, resultar em diferentes cargas, diferente deslocamento. Para eu poder aprofundar esse contexto, teria que fazer um outro vídeo sobre um outro conteúdo, que é outros conceitos físicos, como trabalho, por exemplo. E é óbvio, eu não vou juntar tudo aqui, senão vai ficar um vídeo só para resumir um monte de coisa. E eu prefiro diluir esse conteúdo em alguns vídeos. Aí você chama teus amigos para assistir, convida outros caras para assistir. Tá? Então, olha só para deixar um recado assim, sobre o agachamento. Mudei a posição dos pés, eu mudei o exercício.
E isso aqui é biomecânica na prática, especificamente. Conceitos e aplicações vão estar diretamente envolvidos nesse canal. Outro exemplo de outro exercício. Eu poderia passar aqui horas dando exemplo de exercício. Mas outro exemplo, o supino. Você sabe que se você afasta ou aproxima a mão, você vai ter variações angulares do cotovelo e do ombro diferentes. Ah, outra coisa, se você numa mesma posição da mão, você pode descer mais ou menos a barra. A gente sabe que, intuitivamente, se você desce mais a barra, você faz mais esforço, você exige mais dos músculos. Daí entraria em outro conceito de biomecânica, como, por exemplo, a gente fala muito de ativação muscular ou demanda muscular, que também eu não vou entrar nisso agora. Isso não faz parte da cinemática, para não mexer e não misturar os conceitos. Outra coisa, se a gente muda a posição do banco, da inclinação do banco, mudei o ângulo do banco, eu também vou mudar a forma ou os locais ou os feixes musculares que vão estar sendo exigidos. Vocês estão vendo que fazendo pequenas mudanças do movimento, eu provavelmente vou estar exigindo de diferentes formas ou diferentes partes do mesmo músculo. Então, assim, a gente tem poder. Então, se você tiver alguma dúvida ou tiver algum quiser fazer uma análise nesse sentido desses exercícios ou de outros exercícios, escreve no comentário aqui que eu vou ler e provavelmente eu vou fazer um vídeo para responder a tua pergunta, tá? Fique à vontade. A ideia é essa. Então, assim, obviamente, se você gostou desse conteúdo, se você acha que é importante esse conteúdo chegar a outros profissionais da saúde ou outros curiosos ou praticantes de exercício, consiga entender, dá um like aqui, curte, envia para os caras, compartilha, se inscreve no canal, coloca a notificação para vocês poderem ver, clica no sininho para vocês receberem a notificação quando sair outro vídeo. Eu vou estar periodicamente colocando outros vídeos nesse sentido, tá? E, olha só, fiz duas partes sobre conceitos de movimento. Primeiro foi sobre conceitos, agora eu fiz algumas aplicações. Mas se você sabe quem eu sou, se você não sabe quem eu sou, na verdade, eu sou um pesquisador e professor de biomecânica. E eu, cotidianamente, rotineiramente, uso artigos científicos para estudar, para ensinar, para pesquisar a respeito desse e de outros vários temas. Então, eu escolhi, no próximo vídeo, fazer um conteúdo, mostrar para vocês um conteúdo de como que a ciência usa esses conceitos para responder algumas perguntas que o prático tem, o profissional tem e que você consiga usar na sua vida, no teu treinamento, por exemplo. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.